Bom, pessoal, então, dando continuidade, né, à nossa aula de sistemas de projeções TM, um aspecto muito importante, tá, que muitos profissionais negligenciam, né, porque se pensa apenas no fator de deformação linear K, né, e aí o K da UTM apresenta mais distorções, né, o K da LTM apresenta menos distorções, né, e aí pode-se chegar à conclusão imediata, né, que a LTM deforma menos e que a UTM deforma mais, né, e a RTM tem uma deformação intermediária, enfim. Sendo que a única vantagem da UTM, por exemplo, né, seria ter uma abrangência maior do fuso, né, não precisar trabalhar com dois ou mais fusos distintos. Mas isso não é completamente verdade, tá, pessoal? Porque é assim, né, esse fator de deformação linear K que nós vimos, ele é referente às distâncias do elipsoide para o plano de projeção TM, né, ou vice-versa. Né? Na prática, a gente está medindo lá em campo, lá na superfície topográfica, em determinada altitude, lá no nosso plano topográfico horizontal. Né? E aí a gente já viu que a relação, né, das distâncias medidas com as distâncias projetadas, né, ela vai ser em função do KR, o K da projeção combinado com o FR da altitude, né, e não apenas do K, né, não apenas o K da projeção direto, como se a gente já estivesse medindo ao nível do mar, né, na altitude do nível do mar, ou ao elipsoide, por assim dizer, né. Então não, tem o fator da altitude na jogada aí também, tá? E como consequência, né, não necessariamente a UTM vai sempre deformar mais e a LTM vai sempre deformar menos, por exemplo, né? Sem falar a questão do são fusos diferentes, né? Então eu posso estar bem no meridiano de secância da UTM, onde o K é igual a 1, né? E o K pode ser diferente de 1, né? Na LTM ou na RTM, né? Ou seja, deformaria menos de qualquer forma já na UTM, porque eu estou bem no meridiano de secância da UTM, onde não há deformação, né? Ao contrário ali do fuso, o TM, LTM ou RTM correspondente, enfim. Então o problema não é tão trivial assim, né, pessoal? Não é tão simples. A única coisa que a gente pode dizer é que as deformações da UTM são maiores, né, as deformações máximas, né, as deformações potenciais, né, da UTM são maiores, né, seja para mais nas bordas do fuso, seja para menos no meridiano central. Isso ok. Mas não quer dizer que é isso que vai ocorrer na prática. Né? Depende de uma série de fatores, né, da localização geográfica no fuso e da altitude do local. Né? Então aqui a gente tem um exemplo, ó, pessoal. A gente tem aqui, vamos imaginar uma situação que a gente tem um fuso UTM, né, com 6 graus de amplitude aqui, ó. Então aqui o nosso cilindro transverso, né? E aí a gente vai ter três fusos RTM correspondentes, né? São esses, aqui o fuso UTM em vermelho, né? Aí aqui a gente tem os três fusos RTM em verde, né? E seis fusos LTM correspondentes, né? Com um grau de amplitude cada, RTM2, né? E o LTM1, que é essa cor ciano, né? Essa mistura de azul com verde, enfim. Então, seis fusos LTM distintos. E a gente tem a superfície topográfica de fato em laranja aqui, né? Toda a topografia da região, enfim. E aí a gente tem três detalhes separados aqui, né, para ilustrar bem essas questões, tá? Essa parte da aula, pessoal, ela foi retirada da dissertação de mestrado do professor Rovani, tá? Defendida ali na UFSC, né, em 2015. Então, mais detalhes, né, vocês encontram lá, tá? Mas então, olha que interessante, né? Vamos pegar um zoom nesse primeiro detalhe, o detalhe 1. Tá? Então, aqui o que a gente tem? Ó, a gente tem a superfície topográfica, né? Daí a gente tem aqui uma distância horizontal medida com estação total, por exemplo, né? Em azul, né? As verticais aqui e tudo mais, enfim, né? Dos pontos, mas enfim. Então vejam, daí nesse caso, a distância RTM, a distância no plano RTM em verde está mais próximo da distância horizontal medida lá em campo. Né? Então aqui a RTM deforma menos. Depois nós temos a distância LTM, né, em ciano, e mais afastado a distância UTM. Aqui no caso a gente tem um aumento da distância, né? Distância UTM maior que a distância horizontal. Né? Então aqui nesse caso, de fato, né, quem deforma mais é a UTM, tá? Quem deformaria menos, né, seria a RTM, né, e depois a LTM, tá? Nessa situação 1, né?
Na situação 2, nesse detalhe 2 aqui, a gente já está numa outra situação, né? Temos aqui a superfície topográfica, temos aqui uma distância horizontal medida em campo, por exemplo, ali entre dois pontos, né, com a estação total, enfim, essa distância em azul escuro, né? E aqui nós temos ó, o plano LTM, né? Em magenta, esse roxo é o elipsoide, né? Mas enfim, para simplificar, não vamos ficar falando dele, né? O elipsoide passando ali embaixo, mas enfim. Aí aqui temos o plano LTM, a distância LTM, depois o plano RTM, né, a distância RTM, e depois o plano TM, a distância UTM. Nesse caso, as três distâncias, né, são menores do que a distância horizontal na medida em campo, né, todas elas são reduzidas para menos. Mas nesse caso, a LTM está mais próxima, né, então a LTM deformaria menos, né, depois a RTM, e novamente, né, a UTM seria a que deformaria mais, né, nesse caso, reduzindo a distância, inclusive, né. Então, deformaria mais e para menos, né? A distância reduzida em relação à distância horizontal medida em campo. Beleza. Mas nós também temos essa terceira situação, ó, esse detalhe 3 aqui, ó. Aonde o que ocorre? Ó, nós temos aqui a nossa superfície topográfica, temos a nossa distância horizontal medida lá em campo, né? E aí, beleza, a gente está numa altitude elevada, né? Então a gente está longe aqui do elipsoide, né? Dessa figura aqui em magenta, né? E aí, nessa situação, né? Tanto a distância RTM quanto a distância LTM estão lá embaixo, né? Então, temos uma deformação aqui da distância horizontal para RTM e para LTM para menos, né? E elas estão bem afastadas da distância horizontal. Então, vai dar uma diferença significativa aí. Já a UTM não. A UTM, o plano da UTM está passando aqui acima, né? Então, nós vamos ter um aumento da distância, né? Então, a distância UTM um pouquinho maior que a distância horizontal medida em campo. Só que esse aumento é bem pequeno, elas estão praticamente próximas. Então, nessa situação, a que menos deforma, por assim dizer, é a UTM. Tá? O plano de projeção UTM é o que está mais próximo ali do plano topográfico local dessa situação, né? E depois a RTM e a LTM seria nessa situação a que deforma mais, né? E a UTM é que deforma menos. Enfim, então vai depender muito disso, pessoal. Situação, né, no fuso, meridiano central, borda do fuso, meridiano de secância, né, um outro fator intermediário aí, bem como a questão da altitude, né? Porque o FR ele sempre reduz, né? Então as distâncias horizontais, né, quando a gente reduz elas ao elipsoide, então essa distância elipsoidal tende sempre a ser menor, porque a gente está trabalhando com altitudes positivas, né? A gente não está, sei lá na Holanda, por exemplo, né, sei lá que a gente poderia trabalhar com altitudes negativas, né? Então o nosso plano topográfico em geral vai se situar numa altitude positiva, né? Então a distância vai reduzir. Só que no efeito na projeção depende, né? Ela pode tanto reduzir quanto aumentar. Né? Ela reduz entre os meridianos de secância até o meridiano central, mas ela aumenta, né, dos meridianos de secância em direção às bordas do fuso. Quando a gente combina os dois efeitos, né, aí pode acontecer de tudo. Né? Então, pode ser que a LTM deforme menos, pode ser que a RTM deforme menos, ou pode ser que a UTM é que deforme menos. Beleza? E aqui estão uns exemplos, né, pessoal, da importância, né, dessas deformações, né, de se levar em conta essas deformações, né. Então aqui a gente tem um exemplo de erro linear cometido, né, negligenciando o KR, tá, né, esse fator de deformação linear da projeção, né, do plano topográfico para o plano de projeção, no sistema UTM para o município de Caçador, tá, aqui em Santa Catarina. Caçador está mais ou menos bem no meridiano central, numa altitude de 900 metros. Né? Então, no meridiano central, a gente já viu, né, onde a gente tem as maiores reduções, né, do sistema UTM, cerca aí de 40 centímetros por quilômetro. E numa altitude de 900 metros, a gente já tem uma redução significativa já do próprio plano topográfico para o elipsoide, né? E depois vai tendo essa redução do elipsoide para o plano UTM. Então, enfim, aqui é um efeito cumulativo das reduções, né? Então, aqui é um exemplo, pessoal. Então, a gente tem dois pontos conhecidos, né? O M1 e o M2. Aí lá em campo, ó, a gente mediu uma distância de 100 metros, por exemplo, né, para lançar um próximo ponto, tá? E depois, novamente, uma distância de 100 metros, né, para lançar um outro ponto. Então a gente teve aqui 200 metros de distância ao todo no plano topográfico, né, no DH. O que acontece? Se a gente ignorar o KR, ó, a gente já vai ter esse efeito, né, ó, de 5,4 centímetros para menos na distância UTM, né, porque a gente ignorou o KR, nesse caso o KR é menor que 1, né, uma zona de redução. Então a distância aqui vai ser 99,946 metros, né, 5,4 centímetros para menos, e é um efeito cumulativo, né, para o próximo ponto idem.
né? Então, no total aqui, né, vai ser 2 vezes 5,4, vai ser uma diferença de 10,8 centímetros, né? Então, se a gente medir no plano topográfico lá sem aplicar o KR, ó, a gente vai implantar um ponto aí 10,8 centímetros errado, né? 10,8 centímetros para mais. Facilmente estoura aí, né, a tolerância de uma série de aplicações aí, né, da topografia, da geodésia, enfim. Tá? Então, a importância de considerar o KR, né, na prática, né, e de fato essas deformações são significativas, né, mesmo em distâncias aí que, né, relativamente curtas, por assim dizer, né, então 100 metros que fosse, poderia ser até menos, né, então a gente está falando aí de praticamente 11 centímetros a cada 200 metros, né, então 5,4 centímetros a cada 100, né, então mesmo que a distância fosse menor, já daria a diferença no centímetro aí, que já poderia extrapolar a tolerância aí de um determinado projeto, né. Então não são diferenças muito pequenininhas aí, né, na prática, que a gente pode simplesmente negligenciar, né? Não, são importantes e vão acabar fazendo diferença, né? E são efeitos cumulativos, né, pessoal? Porque o KR nessa região, nesse local, o KR é esse, né? É um KR menor que 1, né? Não vai acontecer de uma hora eu medir para menos, outra hora eu medir para mais e acabar compensando, né? Não é um efeito aleatório, é um efeito sistemático, né? Então, para uma determinada região, ali o KR vai ser 1, né? Então, esse efeito é sistemático, né? Para toda a medição que eu fizer, tá? E aqui é um outro exemplo, né? Aqui considerando a projeção LTM, tá? Local transversa de Mercator, né? Lá em São Paulo, no município de São Paulo. E aí também, né? O município de São Paulo está bem no meridiano central do fuso LTM correspondente, né? Também está numa altitude elevada lá, tá? De 700 metros, né? Então também tem uma redução do plano topográfico na altitude 700 para o elipsoide, depois do elipsoide para o plano LTM, né? Bem no meridiano central, enfim. Então as distâncias também reduzem, né? Do plano topográfico para o plano LTM. Só que aqui é o efeito no erro angular. Então, olhem só que interessante, né, pessoal? Então, aqui a gente tem dois pontos conhecidos, né, o M1 e o M2. Vamos supor aqui que a gente tem uma distância entre eles de 200 metros, enfim, tá? Então, a gente estacionou no M1, por exemplo, deu ré no M2. Beleza. E aí a gente lançou um novo ponto aqui, ó, ignorando o KR, tá? Ignorando o KR aqui do município de São Paulo. Então, o que acontece? O novo ponto lançado, né, deveria estar aqui em verde, tá? Como a gente ignorou o KR, né, a gente mediu a distância em campo, enfim, é esse ponto em vermelho, tá? Que nesse caso tem uma diferença aí de 23 milímetros, né? Uma diferença de 23 milímetros nesse lançamento aqui, tá? Mais ou menos 200 metros também de distância, né? Enfim. O que acontece, ó, pessoal? Olhem só que interessante, né? O efeito é uma deformação na distância, mas na prática não vai afetar apenas a distância, vai afetar também o ângulo. Por quê? Porque agora, ó, quando eu estacionar no próximo ponto, ó, então aqui beleza, então agora eu vou estacionar nesse ponto, né, o ponto em verde, se fosse o correto, né, dar ré aqui no azul, no M1, né, e lançar o próximo, né. Mas a gente não está mais no ponto verde, né? A gente estacionou no errado, a gente estacionou no vermelho aqui, né? Teve esse erro que a gente ignorou do KR. Então a gente vai dar ré no M1, beleza, e lançar o próximo também, né? Só que agora aqui, ó, pessoal, quando a gente chegar nesse ponto de estação, ó, a nossa ré vai ser no vermelho, ó. No ponto de fato que a gente materializou em campo, né? E não no ponto em verde, que era o ponto que a gente deveria ter materializado se a gente considerasse o KR. Né? Na prática, esses dois não existem, né, pessoal? Só existe o vermelho, só existe o errado, porque eu estou ignorando o KR, né? Então isso aqui vai me dar um erro no azimuth, ó, vai me dar um erro angular, né, para a orientação dessa estação. E aí, consequentemente, ó, todo o restante da poligonal lá, né, vai ser desenvolvido com esse erro angular aí, né. Então aqui em verde a gente teria a poligonal correta, vamos assim dizer, né, a poligonal sem erro angular, vamos assim dizer. Claro, considerando os erros de medição, os erros aleatórios e tudo mais, mas enfim. E essa poligonal em vermelho é essa poligonal com erro angular em função da negligência do fator KR, né, da deformação das distâncias para esse município, tá? E lá no final, ó, num trecho aqui de mais ou menos 2 quilômetros de extensão, né? Então, fechando a poligonal lá nos outros dois pontos, né, uma poligonal enquadrada, M3 e M4, enfim, ia se ter um erro ali, né, aqueles 23 milímetros de 2,3 centímetros de erro lá na primeira estação, iam ir se acumulando, se acumulando, se acumulando, lá no final essa diferença já ia estar na ordem de 23 centímetros de erro, né? Certamente ia estourar o fechamento da poligonal, né? Então, não levando o KR em consideração, enfim, a gente comete esses dois tipos de erro, né? Tanto o linear quanto o angular, né? O efeito é na distância, ok? Mas esse efeito na distância acaba afetando o ângulo também, né? Porque a gente vai ter um ponto locado errado aqui, enfim, né? Materializado errado,
e quando a gente der ré nesse ponto, né, como orientação, né, a gente vai estar errando o nosso azimuth de partida aqui, enfim. E todo o restante aí, né, vai vir um efeito cascata, né, vai ser um erro sistemático que vai se acumulando. Então a importância, né, seja o TM, RTM, LTM, enfim, a importância de se utilizar o fator KR na prática para evitar esse tipo de situações, né, tanto erros lineares quanto angulares nas nossas medições, locação de ponto, desenvolvimento de poligonais, enfim, né. Então é um efeito aí muito mais significativo, né, tende a ser muito mais significativo do que a precisão do equipamento. Né? O equipamento mede lá com uma qualidade no milímetro em geral, na estação total. E esses efeitos aí podem chegar no centímetro, no decímetro, enfim, dependendo da região que eu estou e da extensão, né, do meu levantamento. Então, na prática, né, deve-se considerar o KR, beleza? Não importa o sistema TM selecionado, né? E aí aqui é muito interessante, né, pessoal, porque aqui a gente tem também da dissertação do Rovani, né? Então, para o estado de Santa Catarina, tá? A gente já viu que ele cabe num único fuso TM, né, o fuso 22. Então, o que o Rovani fez aqui? Ele combinou o K da projeção com o FR da altitude, né? Ele usou aqui um modelo digital de elevação, né, da missão SRTM, enfim, então a cada pixels de 30 em 30 metros, né, então a cada 30 metros eles teriam um valor de altitude, enfim. Claro que aqui é aproximado, né, aqui o objetivo é mais uma análise mais ampla, né, do que ficar de fato ali querendo calcular com altíssima precisão o valor do KR em cada ponto, né, não era esse o objetivo, era mais uma análise global aqui, vamos assim dizer, né, a nível global aqui para o estado de Santa Catarina. Então, tendo a altitude dos locais pelo modelo SRTM, por esse modelo digital de elevação, tendo as coordenadas geográficas, né, latitude e longitude dos locais aqui no estado de Santa Catarina, a gente consegue calcular tanto o FR para altitude quanto o K da projeção pelas coordenadas geodésicas, né? Então a gente consegue calcular o KR, né, o K da projeção vezes o FR da altitude, tá? E aqui ele está expressando então o nosso KR, ó, em centímetros por quilômetro, tá? Em módulo, né, seja para mais, seja para menos. Então aqui não importa se está deformando para mais ou se está deformando para menos. O que importa é o quanto está deformando, né, em termos absolutos, tá? E aí a gente tem as regiões aqui, né? Então as deformações vão desde 0, né, 0 centímetros por quilômetro, até no máximo aí 70, um pouquinho mais de 70 centímetros por quilômetro no estado. Dependendo da minha localização geográfica, né? Tanto para o K da projeção quanto para o FR da altitude e, consequentemente, para o FR combinado. Beleza? O efeito combinado, né, do KR, que é justamente, né, do plano horizontal que eu estou para o plano TM. Né? O K é apenas do elipsoide para o plano TM. Né? O FR é apenas do plano topográfico para o elipsoide. O que importa aqui é o KR, do plano topográfico para o plano TM. Né? Análogo para RTM, tá? Daí notem que, claro, né, as deformações máximas tendem a reduzir, né? Beleza, a gente já viu que realmente, né, o TM tem um potencial de deformação máxima maior, né? Então não chega, né, quem é o mesmo gradiente de cores, né? Então não vai chegar lá naquelas deformações da ordem de 70 centímetros por quilômetro. Né? Fica aí mais ou menos no máximo até, sei lá, aqui, né, 50 centímetros por quilômetro, mais ou menos, eu diria, por aqui, né? Enfim. Aqui está o padrão, então, para RTM, lembrando que a RTM são 3 fusos, né? Enquanto a UTM é um fuso só, a RTM são 3, né? O 64, 65 e 66. Beleza? E aqui para a LTM, né? Então, e a LTM são 6 fusos, né? E aí, assim como a RTM, né? Então não chega lá naquele padrão de deformação da UTM, né? De até 70 centímetros por quilômetro, né? Fica ali no máximo, sei lá, também, né? 45, 50 centímetros por quilômetro, sei lá, enfim. Em função da localização e da altitude ali, né, em cada local, né. Bom, beleza. Aí, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar alguns municípios específicos aqui para a gente fazer a nossa análise. Então, Florianópolis, Rancho Queimado, né, Caçador e Xaxim, tá? Esses 4 municípios, né. Cada um vai estar numa região específica do fuso UTM, né, o fuso 22. Cada um vai estar numa região específica, né, do fuso RTM, inclusive em fusos RTM distintos também, né? E cada um vai estar numa região específica e também, inclusive, em fusos distintos, né? Na LTM, beleza? E cada um tem uma altitude também, né? Enfim. Então vamos pegar aqui ó, os 4 municípios, né? Florianópolis, Rancho Queimado, Caçador e Xaxim. Vamos considerar uma distância de 1.000 metros, tá? Uma distância horizontal de 1.000 metros no plano topográfico de referência, tá? A uma determinada altitude média. Aqui também, né, pessoal? O município tem altitudes, né? Tem variações altimétricas, enfim, vamos que é na média, tá? Para ter uma ideia, né? Enfim,
Então, uma altitude média de 20 metros para Florianópolis, uma altitude média de 800 metros para Rancho Queimado e assim por diante, né? E aí é que a gente tem as deformações em centímetros por quilômetro, tá? Seja para mais ou seja para menos, né? Então, claro, o KR maior que 1, a deformação é para mais. O KR menor que 1, a deformação é para menos. Mas não importa o sinal aqui, né? Vamos apenas analisar as magnitudes, né? Então, aqui a gente não tem o KR em específico, a gente tem o valor da deformação em centímetros por quilômetro, tá? Então, em Florianópolis, por exemplo, a UTM é a que mais deforma, né? Mais 29,6 centímetros por quilômetro, e a ETM é a que menos deforma, menos 0,7 centímetros por quilômetro. Rancho Queimado, ó, aí é a UTM que menos deforma, ó, menos 5,4 centímetros por quilômetro. E a RTM é a que mais deforma, menos 13,1. Caçador, aí é a LTM a que menos deforma, e o TM é a que mais deforma, né, até 54,6 centímetros por quilômetro, aqui realmente uma deformação elevada, né, na UTM. Já em Xaxim, é a RTM a que menos deforma, né, e novamente a UTM é a que mais deforma. Então, depende do município, né, então, para Florianópolis e Caçador, por exemplo, né, LTM é a que menos deforma. Para Rancho Queimado é a UTM e para Xaxim é a RTM. Dessa amostra de 4 municípios que a gente pegou, né? Tem o estado inteiro, enfim. E aqui a gente tem uma tabela com um resumo, né, para cada uma dessas projeções, tá? Então a UTM chega a ter uma deformação máxima aí de 59 centímetros por quilômetro, né? RTM de no máximo 27,3 e a LTM de no máximo 28 centímetros por quilômetro. A deformação mínima, aí todas elas, né, partem ali tem um K igual a 1 em algum local, né, enfim, então a deformação seria de 0 centímetros por quilômetro, né, então não há deformação, porque o KR, desculpa, né, não é o K, o KR resultou em 1, né. E a média, né, aí na média a UTM deforma 32,8 centímetros por quilômetro, a RTM 8,2 e a LTM 10,4. Então, olha que interessante, né? Embora a LTM seja a que deforma menos, né, potencialmente, né, tem o menor potencial de deformação, se a gente for analisar o estado de Santa Catarina inteiro, considerando também a questão da altitude do FR, né, a gente vai chegar à conclusão que, na média, né, a que menos deforma é a RTM, né, e não a LTM, para Santa Catarina, né, enfim. E a UTM, de fato, a que mais deforma, né, na média, né. Lembrando, né, dependendo do município, troca essa ordem, né. E aqui o desvio padrão, né? O desvio padrão dessa média. Enfim, então aí também, um desvio padrão maior na UTM, enfim, né? Menor na RTM um pouquinho, né? Diferente ali na LTM. Então, de forma geral, é isso, né? Dependendo do município, a gente vai ter um sistema de projeção TM mais adequado, que deforma menos. Né? Por quê? Porque a gente está pensando no plano topográfico, né, em determinada altitude para o plano TM. Então, tem tanto a questão do K da projeção, né, o K é igual a 1, o K menor que 1, o K maior que 1, enfim, quanto a questão do FR, a altitude. Né? Quanto maior a altitude, mais o FR se afasta de 1. Daí a gente tem que combinar os dois, né? O produto do K com o FR para ter o KR. E aí o KR de cada projeção, enfim, né, varia bastante aí, né, em função dessas questões. Então, não necessariamente a UTM vai sempre deformar menos e a LTM vai, a UTM vai sempre deformar mais e a LTM vai sempre deformar menos. Depende, né? E para Santa Catarina, para o estado de Santa Catarina em específico, né, considerando todas essas questões, né, como a questão da altitude e tudo mais, né, é interessante notar que a RTM, na média, seria a que deforma menos, né, e não a LTM, enfim. Tá? Mas também pense o seguinte, né, pessoal, também tem a questão do fuso, né, então todo o estado de Santa Catarina cabe num único fuso UTM, né. Já para o RTM, que foi o que deformou menos na média, são 3 fusos necessários, né. Então, assim, a gente pode concluir da seguinte forma, né? Na prática, não importa muito se é a que mais deforma ou se é a que menos deforma. Por quê? Porque basta a gente conhecer quanto vale essa deformação, ou seja, quanto vale esse KR, para corrigir ela, né? Então, se a gente tem a nossa distância horizontal medida em campo, tem o KR, pronto, a gente tem a distância na projeção, né? Esse efeito sistemático ele é praticamente eliminado ali, né? Vai ter só um resíduo da incerteza aí dessa transformação, enfim, né, mas grande parte, né, a maior parte desse efeito já foi eliminado aplicando o KR adequado, tá? Então, de repente, mais interessante é ter menos fusos, né? Ter uma projeção única, por exemplo, para o estado inteiro, né?
um único fuso aqui, o TM, por exemplo, ao invés de ter 3 fusos RTM ou 6 fusos LTM, né? Enfim. Então tem essas duas questões para se considerar, né? E esse erro sistemático, ele existe na prática se for negligenciado, né? Se na prática a gente saber que ele existe e corrigir pelo KR, beleza, né, pessoal? Ele foi praticamente cancelado aí, né? Então não há problema, entenderam? Então não importa se aqui deforma menos, se aqui deforma mais, enfim. O que importa é a gente saber que deforma e saber o quanto deforma, né? Que é em função do fator KR, e corrigir essa deformação, né, pessoal? Aplicar o KR nas nossas medições, tá? Beleza? Depois a gente vê exercícios, né, que vão ser bem nesse sentido, né? Comparar um sistema com o outro, né? Ver o quanto deformou, o quanto não deformou, enfim. E aí a gente faz mais discussões nesse sentido com exercícios mais práticos aplicados, né? Mas de forma geral, essa é a teoria aí, né, dos sistemas TM, tá? O TM, RTM e LTM, beleza? E sempre estar atento, né, pessoal, que é o KR, né? A altitude também tem o seu papel, né? Não pense apenas no K da projeção, tá? Esse é um erro comum aí do pessoal no dia a dia, né? Pensar apenas no K da projeção. Não, tem o FR da altitude também, tem que mostrar o efeito combinado de ambos para converter do plano topográfico para o plano de projeção TM.